Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, como disse o nosso Renaud. E hoje, neste horário, nós estudamos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Na última semana, nós iniciamos o capítulo que trata da música espírita e fizemos análise da primeira mensagem de Rossini, o maestro Rossini, em que ele nos diz a respeito da sua pequenez diante da música verdadeiramente divina. Ele trata de algumas questões quando ele estava encarnado, na questão do elogio, dos elogios absurdos que ele recebia. E nós, na semana passada, então, falamos a respeito desses elogios, que devem ter cuidado para não exagerar. Nós devemos ter cuidado para não exagerarmos nos elogios, né? Para que a gente possa, nós possamos nos manter equilibrados e possamos passar uma mensagem equilibrada àquela pessoa a quem nós queremos mandar essa mensagem. Queremos elogiar? Ótimo. Elogiemos incentivando. Elogiemos mostrando, olha, adorei a sua palestra, adorei o que você falou em tal dia, adorei a sua música, continue assim, acho bom. Isso é incentivo. Agora, quando a gente recebe aqueles elogios tipo, você é o máximo, você é divino, você é espetacular, aí a gente tem que dar uma esfriadinha nisso, dar uma peneirada, dar uma filtrada e observarmos que isso pode nos fazer muito mais mal do que bem. Então é preciso ter cautela, tanto de quem elogia quanto de quem recebe o elogio, né? É preciso, é muito necessário. Bem, meus irmãos, mas vamos dar então continuidade à segunda mensagem do maestro Rossini, que está tratando da música espírita. Ele fala da harmonia, fala da luz, fala da chama, fala dos instrumentos, fala da música em si. Então, vamos dar continuidade a essa mensagem. Diz então Rossini, continuando a segunda mensagem. É tão complexa a harmonia do espaço, tem tantos graus que eu conheço e muitos outros mais que se me conservam ocultos no éter infinito, que aquele que se acha colocado a uma certa altura de percepções é como que tomado de espanto ao contemplar essas diversas harmonias que constituiriam-se reunidas a mais insuportável cacofonia. Vocês sabem o que é cacofonia? Cacofonia é um som feio. É como falávamos, né? Antigamente a gente tinha aí algumas gravações, e ainda tem algumas, que não tem o cuidado de ser gravado, de ser elaborado, executado. Então, vira uma cacofonia, vira uma coisa feia de se ouvir. Continua Rossini. Enquanto que, ao contrário, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular a cada grau. Nos graus inferiores, essas harmonias são elementares e grosseiras, levam ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia, que choca um espírito de percepções sutis, encanta um outro de percepções grosseiras. E quando é dado ao espírito inferior deleitar-se com os encantos das harmonias superiores, o êxtase o arrebata e a prece lhe penetra o íntimo. O encantamento o transporta às elevadas esferas do mundo moral. Ele entra a viver uma vida superior à sua e assim desejara continuar a viver para sempre. Mas, desde que a harmonia deixe de penetrá-lo, ele desperta, ou, se o preferirem, adormece.
Em todo caso, volta à realidade da sua situação e dos lamentos que lhe escapam por haver descido, se exala uma prece ao Eterno, a pedir-lhe forças para de novo subir. Aí tem ele um grande motivo de emulação. Bom, meus irmãos, aqui Rossini já começa a tratar do efeito que causa em cada um de nós. Cada um de nós tem uma percepção diferenciada. Cada um de nós tem uma percepção própria de nós mesmos. Nós não somos iguais de forma nenhuma. Então, como ele está dizendo aqui, alguns ficam maravilhados com um tipo de música, uma qualidade de música. Outros já não acham bom. É o gosto de cada um. É a percepção de cada um. É o que faz com que cada um busque algo melhor, diferenciado, mais espiritualizado, mais moralizador, melhor dizendo. Então nós temos que perceber exatamente a condição que nós estamos. Nós estamos gostando de que tipo de música? Isso também faz com que nós reflitamos como nós estamos moralmente falando. Como é que nós estamos? Eu gosto de quê? Quais são as minhas afinidades? Ao perceber isso e a dar respostas para isso, eu começo a ver o que realmente eu sou, quem realmente eu sou, e não apenas imaginar que eu sou assim, assado, etc. e tal. Não, eu começo a me conhecer. Então, o que essa música está causando em mim? Será que eu não sinto nada? Não tá. Essa música aí não me diz nada. Às vezes é uma música belíssima, maravilhosa. Tipo, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós. Essa música eu considero uma das músicas mais lindas que existem no movimento espírita. É uma música espírita maravilhosa. Outra, somos companheiros, amigos, irmãos, alegria cristã. Né? Essa música também fala muito. Fala para nós nos darmos as mãos. Então, essa mensagem vai tocar fundo, mas não em todos os corações, não em todos os seres, porque depende exatamente de como nós estamos por dentro. Também a música causa certas emoções em determinados momentos da nossa vida e em outros momentos não vai causar a mesma emoção, vai causar algo diferente ou até não vai ter emoção nenhuma. Eu sempre me lembro que quando eu, há uns 30 anos, mais ou menos 30 anos atrás, eu me trancava no quarto escuro, deitava e tal, e aí eu colocava a Ave Maria de Gounod para tocar. E a Ave Maria de Gounod me fazia chorar. Eu chorava muito. Aquilo me tocava de tal forma que eu, então, não conseguia fazer com que aquela emoção não transbordasse. Aquela emoção transbordava. Claro, naquele momento eu estava passando por problemas que me faziam ter essa reação, né? Quando ouvia Ave Maria. Depois passou o tempo, a Ave Maria eu continuo gostando, sempre gostando da Ave Maria, mais da Ave Maria de Gounod, né, do que as outras versões que existem, mas ela já não me causa aquilo que me causava naquela época, por conta do momento que eu estava vivendo. Então é isso, cada momento, cada pessoa tem uma percepção diferente, tem uma sensação, a música lhe causa certas sensações e não causam a outros, causa certas sensações no momento e não causa em outros, e por aí vai. Vamos dar continuidade aqui à mensagem do nosso Rossini. Não tentarei explicar os efeitos musicais que o espírito produz atuando sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que queira, né? E que não pode querer o que não sabe. Fantástico. Assim, pois, aquele que compreende muito, que tem em si a harmonia,
que se acha dela saturado, que goza do seu sentido íntimo, desse nada impalpável, dessa abstração que é a concepção da harmonia, atua quando quer sobre o fluido universal, que, instrumento fiel, reproduz o que ele recebe, aliás, o que ele concebe e deseja. O éter vibra sob a ação da vontade do espírito. A harmonia que este último traz em si concretiza-se, por assim dizer, evola-se doce e suave, como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou estala como o raio, ou solta queixumes como a brisa. É rápida qual relâmpago, ou lenta como a neblina. Tem os despedaçamentos de um soluço, ou é contínua como a relva. É precipitada qual catarata, ou calma como um lago. Murmura como um regato, ou ronca como uma torrente. Ora apresenta a rudeza agreste das montanhas, ora a frescura de um oásis. É alternativamente triste e melancólica como a noite, leda e jovial como o dia, caprichosa como a criança, consoladora como uma mãe e protetora como um pai. Desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando chega a este último terreno, confunde-se com a prece, glorifica a Deus e leva ao arroubamento aquele mesmo que a produz ou a concebe. Esse é o ápice que nós entendemos. Quando nós chegamos a esse ápice, é fundamental. Meus irmãos, estamos aqui estudando o livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Estamos no capítulo que trata da música espírita, na segunda mensagem do maestro Rossini, a segunda psicografia do maestro Rossini, que vem nos falando a respeito da música espírita, que ela pode fazer com que nós nos elevemos, com que nós nos encorajemos, com que nós possamos chegar ao ponto crucial, que é aquele momento em que nós começamos a fazer somente o bem, a pensar somente o bem, a agir somente de forma benévola, de forma a que nós vamos não mais prejudicar a ninguém, mas só beneficiar as pessoas, todas as pessoas que nos rodeiam. Como Jesus lembrou do maior mandamento, ele nos ensinou que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lembrou então que esse primeiro, amar a Deus com essas qualidades, é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, e Jesus fala igual a este primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós podemos fazer uma obra, fazer uma composição que vai realmente levar aos ouvidos e ao coração e à mente de quem está ouvindo, de quem está recebendo essa harmonia, essa música, fazer com que essas pessoas realmente se elevem, cresçam. Aquela música que nos traz aquele sentimento ruim, aquela música que nos traz uma angústia, né, que faz com que a gente fique mal, essa música aí, primeiro, não é espírita, segundo, muito menos divina. É algo que nós vamos, talvez, agradar aos nossos sentidos mais grosseiros. Mas eu tenho certeza absoluta que o ouvinte, o internauta, a pessoa que está ouvindo agora, que está sintonizado de alguma forma nas ondas amorosas da Rádio Rio de Janeiro, não tem esse sentimento por músicas ruins, ao contrário, somente por músicas maravilhosas. E temos músicas aí no movimento espírita, temos músicas maravilhosas. E a gente não pode, então, imaginar
que os nossos ouvintes vão buscar essas músicas horrorosas. Ao contrário, vão simplesmente buscar as músicas maravilhosas. Tem um programa do Carlinhos Conceição na Rádio Rio de Janeiro, que é a Música Espírita Está no Ar, músicas divinas que o Carlinhos nos traz, tanto suas composições, que eu adoro, quanto composições de outros irmãos. Nosso Tiago Brito também tem o programa também Conexão Espiritismo, que trata também de música, é muito interessante, entre outros assuntos, é óbvio, e nos traz coisas maravilhosas. Então, é isso, buscarmos essas mensagens, como diz Rossini aqui no final desse parágrafo, que nós confundimos a música ou a harmonia com a prece. Ela faz com que nós glorifiquemos a Deus e nos leva a um arroubamento que essa música produz, que essa música faz. Inclusive aquele que compõe a música, aquele que concebe a música. Vamos dar continuidade à mensagem do Rossini. Ele diz assim: ó comparação, porque havemos de ser obrigados a servir-nos de ti, porque havemos de dobrar-nos à necessidade degradante de buscar, de tomar de empréstimo à natureza tangível imagens grosseiras, para fazermos compreensível a sublime harmonia em que o espírito se deleita. E a despeito das comparações, não se consegue dar ideia dessa abstração. Sentimento quando causa, sensação quando se torna efeito. O Rossini aqui, ele está meio que dizendo, poxa, seria tão bom se a gente não precisasse fazer comparações, como ele fez comparação da chama, que comparado aos instrumentos musicais executando, cada um sendo executado ali, que é a música completa, e a luz, que é intangível, com a harmonia. Ele faz essas comparações para que nós possamos perceber, para ficar mais claro. Mas é óbvio que a chama e a música, ou a execução dos instrumentos, não são a mesma coisa. A harmonia e a luz não são a mesma coisa. Nós precisamos dessas comparações ainda, mas elas vão se tornar cada vez menos necessárias conforme nós formos avançando, conforme nós formos evoluindo moralmente. Então vamos dar continuidade a essa mensagem do Rossini. Ele diz o seguinte: o espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que tem a riqueza intelectual. Um e outro gozam constantemente da propriedade inalienável que granjearam. O espírito inteligente que ensina a sua ciência aos que ignoram, experimenta a aventura de ensinar, porque sabe que torna felizes aqueles a quem instrui. O espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia, que traz em si, experimenta a felicidade de ver satisfeitos os que o escutam. É essa satisfação de que me referi agora há pouco. Quando nós podemos transmitir alguma coisa boa para alguém, quando nós podemos fazer com que esse alguém se torne uma pessoa melhor, claro, pelos méritos próprios, a gente sabe que vai conseguir ajudar alguém, vai conseguir fazer com que aquela pessoa reflita, e ela pode sim se tornar melhor, pode sair daquele marasmo em que se encontra, pode sair daquela depressão, daquela ansiedade, daquela sensação e vontade até do suicídio, como falamos no programa passado, que nós estamos no setembro, mês de setembro, é o Setembro Amarelo, é uma campanha que o CVV e outros institutos, eles nos trazem para que nós possamos dar valor à vida e ajudar as pessoas que nos rodeiam a continuarem esse amor à vida, a não optarem pela porta horrorosa do suicídio. Então, se nós podemos passar coisas boas para as pessoas e evitar o suicídio de muita gente, isso é fundamental.
é fundamental que nós passemos a realmente trabalhar somente com a geração de amor, do bem, da luz, da paz. É fundamental que nós possamos mostrar para todas as pessoas, e através da música espírita isso fica maravilhosamente bem aceito, coragem. Enfrente os problemas, porque esses problemas são desafios que a vida nos traz para que nós possamos crescer. Então cresçamos, sejamos melhores e ajudemos, claro, as pessoas que nos rodeiam a serem melhores também. Vamos em frente, é preciso. Continua então Rossini. A harmonia, a ciência e a virtude são as 3 grandes concepções do espírito. A primeira o arrebata. A segunda o esclarece, a primeira é a harmonia, a segunda a ciência, e a terceira o eleva, que é a virtude. Possuídas em toda a plenitude, elas se confundem e constituem a pureza. Ó espíritos puros que as possuís, descei às nossas trevas e iluminai a nossa caminhada. Mostrai-nos a estrada que tomastes, a fim de que sigamos as vossas pegadas. Que belo esse momento em que Rossini nos conclama a buscarmos, a seguirmos as pegadas dos espíritos superiores. Ele fala aqui de espíritos puros, espíritos perfeitos. Ó espíritos puros, vou tornar a ler. Ó espíritos puros que as possuís, que possuem a plenitude das virtudes que constitui a pureza. Descei as nossas trevas e iluminai a nossa caminhada. Mostrai-nos a estrada que tomastes a fim de que sigamos as vossas pegadas. Absolutamente fantástico. O nosso maestro Rossini não poderia ser mais feliz nesse momento, nos mostrando que a harmonia maior ela é constituída e produzida pelos espíritos puros, que eles vêm ao nosso encontro nos mostrando exatamente o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer, seguir as pegadas deles. Como é que vocês chegaram aí em cima entre aspas, é claro. Como é que vocês fizeram para vencer cada um desses problemas que vocês tiveram na existência de vocês? E eles vêm nos ensinando, eles vêm com muito carinho, nos mostrando o caminho a seguir. E é esse caminho que nós devemos seguir, meus irmãos. É o caminho do bem, da luz, do amor. É o caminho dos espíritos puros. É buscar em Jesus, que é o Espírito que foi nos concedido para nos servir de guia e modelo, como está lá na questão 625. Jesus, esse mestre que não se importa em vir até nós, de enfrentar essa pobreza nossa, essas trevas que nós ainda nos encontramos, para vir nos ajudar a compreender, a crescer, a evoluir, a sermos melhores cada dia mais. Meus irmãos, vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente a paciência e a oportunidade de nós estarmos juntos, de vocês estarem acompanhando esse estudo de obras póstumas, do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do Luz na Penumbra. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Graças a Deus e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa.
Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 16, o capítulo que trata do tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós já vimos que o eixo principal do capítulo é mostrar que nós não podemos nos apegar às coisas de Mamon. Podemos nos servir dessas coisas para que a nossa evolução aqui na Terra aconteça, mas não nos deixar aprisionar por Mamon. Então, o eixo é sempre esse. E nós vimos no início da semana o exemplo de um bom rico. E agora, nesse item que o nosso querido Antônio de Pádua vai estudar hoje, que é a parábola do mau rico, nós vamos ver o exemplo negativo, ou seja, o exemplo oposto do que se desejaria. Então, no caso de Zaqueu, que era um bom exemplo, ele conseguiu superar e ultrapassar as dificuldades e o apego que a matéria produz. No caso, a questão da riqueza, né? Na prova da riqueza. E agora nós vamos ver o extremo oposto, né? O mau rico, aquele que é a exemplificação do mau exemplo, daquilo que nós não devemos fazer nem ser dentro da prova da riqueza. Então, para realizar essa tarefa, eu vou pedir a Antônio que leia e explique para nós como funciona essa questão do mau rico, o que a gente tem que aprender para que a gente não siga essa trilha de mau exemplo. Olá, Antônio. Olá, Marta. Essa historinha aqui é muito emblemática, né? Traz para nós alguns ensinamentos, não necessariamente no tema do capítulo, que são as riquezas. Trata-se de um mau rico e as consequências desse mau tratamento que ele dava às riquezas, mas traz principalmente uma lição muito grande da nossa relação com, vamos dizer assim, com as consequências dos nossos atos. O caso específico aqui dele foi do mau uso da riqueza, mas isso vale para o mau uso de qualquer outra coisa que a gente tenha. Qualquer atributo que se tenha, se for mal usado, a palavra, o pensamento, as ações, vão ter consequências na espiritualidade quando voltarmos, e aí sim a parábola vai nos mostrar o que acontece conosco nessa situação. Então, diz assim, essa parábola que Jesus contou para os seus seguidores na época. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito gostaria de poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepultura o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Então eu te suplico, pai Abraão,
que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de dar-lhes testemunho destas coisas, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe então Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Então vejam bem, a história no fundo é a riqueza mal usada, mostrando que aqueles que têm o seu consolo, o seu prazer, o seu gozo nas riquezas da terra, já têm o seu gosto atendido, né? Seu prazer já foi atendido. Então eles não têm do que reivindicar quando passar para o outro lado. E se usou mal aquilo, ele vai ficar numa situação problemática, como ficou este rico aqui. Já o Lázaro só teve sofrimentos aqui, e possivelmente, aliás, certamente, enfrentou os sofrimentos resignado, sem lamentar, com coragem, com resignação. Então chegou do outro lado, já tinha pagado a sua dívida. Então foi ter ao seio de Abraão, a metáfora para dizer que estava no reino dos céus. Então está lá tranquilo o Lázaro. Ora, o rico, vendo essa situação, pediu que Lázaro fosse lá molhar a pontinha do dedo e passar na língua dele, dando um gesto assim de humildade. Mas Abraão disse: não, amigo, não dá para passar daqui para aí, nem daí para cá. Há uma barreira moral aqui que não deixa haver essa comunicação. Então ele viu que o caso dele era perdido, pediu que fosse então ser atendido os irmãos dele. Um gesto bonito. Mas Abraão disse: olha, não adianta mandar o Lázaro lá. Já existe o que Moisés e os profetas ensinaram. Eu já mandei Moisés, Abraão, Moisés e outros profetas para lá, e eles estão lá, eles que ouçam. Isso, mas eles não ouvem. Então, Abraão disse: olha, vocês não ouvem os profetas nem Moisés, não adianta mandar Lázaro, não adianta ressuscitar todos os mortos, porque eles não vão acreditar. Por que não vão acreditar? Porque eles estão tão apegados à riqueza, à matéria, que nem o choque de ver um morto ressuscitando e contar para eles a verdade não vão aceitar. É aquilo que se diz: eu não acredito nem que visse, nem que tivesse aqui. As pessoas estão tão bem no seu conforto, né, dentro do que ela acha que é o bom, que não quer arriscar acreditar em alguém que peça, como Jesus pediu para aquele moço rico, né, como foi o caso de Zaqueu, ter que abdicar um pouco desse conforto para poder ganhar o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa muito ainda assim imaginada, né? Não é uma coisa garantida para eles. Então eles preferem ficar com o que tem garantido aqui. É melhor um pássaro na mão que 2 voando. Então a gente entende, porque nós somos assim também. Todos nós estamos nesse processo. Estamos aqui lutando para poder acreditar realmente no reino dos céus e largar as coisas da matéria. Nós estamos lutando para isso. Então sabemos da dificuldade. E quanto mais se tem, é mais difícil de largar. Claro. Por isso que não adiantava nada Abraão mandar lá um monte de defunto ressuscitar e contar para os irmãos do rico, porque eles não iam acreditar. Ele vai: vou largar minha prataria, meu veludo, a minha seda, meus vinhos finos, só porque vem um morto aqui, ressuscitou, e dizer que se eu não largar eu vou sofrer no inferno. Nem existe inferno, isso é conversa para boi dormir, isso aí é superstição. Então prefere ficar, por isso que ele está dizendo: olha, nem adianta mandar, eles não vão aceitar, gente. Como não aceitaram o próprio Cristo vindo aqui? O Cristo podia ter falado: Abraão disse que mandou o Cristo aqui e vocês não aceitaram, ainda vão crucificá-lo. Então não adianta, faz parte da nossa evolução. Daí a diferença destes irmãos do rico e Zaqueu, que Zaqueu já tinha dentro dele um desejo dessa mudança. Ele talvez não viu nenhum morto ressuscitado para lhe contar, mas ele talvez tenha dado ouvido às palavras de Moisés, às palavras dos profetas, e visto: puxa vida, de repente toda essa riqueza aqui, para mim na vida futura já não vai ser tão bom.
eu vou começar, então, dizendo que vem um mestre aí, um rabi, que fala essas coisas, eu vou procurar ouvir o que ele vai dizer, porque de repente eu até mudo aqui alguma coisa. Ou seja, esse já estava começando a ter a ficha caindo. Por isso que Jesus, já percebendo essa vibração, falou: desce aí da árvore, vem aqui que eu quero conversar contigo, porque sentiu nele isso. Já os irmãos deste rico aqui, o Abraão está vendo que eles são casca grossa, como se diz na gíria. Não vão largar o osso fácil. Então não adianta mandar ninguém. Nem o Cristo, o próprio Cristo fosse na casa desses irmãos aí do rico, ia resolver o problema. Porque estão tão apegados que não dá. E isso que é importante aqui, o que mostra aqui o Abraão. Lá na espiritualidade, nós vamos colher o que plantamos aqui. E para sair da situação em que nos encontramos, lá vai ser difícil. Vocês vejam o quadro do próprio André Luiz, narra o que aconteceu com ele. Ele não causou tanto dano aqui. Ele foi uma pessoa, sei lá, de uma vida meio complicada, uma vida alegre, digamos assim. Chegou lá, porque abusou um pouco da noite, assim, causou danos ao seu corpo, morreu antes da hora, então foi considerado como suicida. Ficou 8 anos sofrendo lá. 8 anos, por que a mãe dele, os espíritos lá não foram imediatamente socorrê-lo? Porque há esta barreira moral. Por mais que a mãe dele o amasse, ela não podia ir lá e ficar: meu filho, dá a mão que eu vou tirar você. Não precisou que ele fosse pouco a pouco mudando a frequência dele, a ficha fosse caindo nele, fosse começando a fazer uma transformação no entendimento que ele tinha das coisas, para ele começar a orar, pedir ajuda, aí ele já começou a sair daquela sintonia do umbral para ele poder ser ajudado. É o que talvez este rico tenha que fazer. Adianta pedir: Abraão, vem aqui me ajudar. Não adianta. Nem Lázaro, nem Abraão vão poder ir lá. Salvo se ele for pouco a pouco mudando o entendimento. Pode ser que depois de ouvir isso do Abraão, ele começa: puxa vida, realmente não devia ter feito isso, não devia ter abusado daquilo. Aí ele começa a ver aquelas coisas: puxa, realmente, se eu tivesse condições agora, eu até, vamos dizer, mudaria meu comportamento, eu já não faria mais essas coisas. Aí ele vai começando a mudar a faixa dele. Então essa barreira moral que está separando, como disse aqui Abraão, já começa a ficar mais esvaecida, já ele começa a ter condições de receber ajuda. Mas precisa partir do coração dele isso. Claro. Deus não consegue, não é que não consiga, Deus não, como é justo, ele acha que não é justo impor dentro do coração de cada um estas verdades. Tem que ser cada um que aceite a verdade, que ela está no ar, digamos assim. A verdade está aí, no universo, para quem quiser. Então, aqueles que captam a verdade e começam a trabalhá-la no seu cérebro e no seu coração, eles vão resolver o seu problema, seja encarnado ou desencarnado. Deus não vai chegar e impor: não, Antônio, agora você vai ter que aceitar a verdade de qualquer jeito. Não tem como, porque ele vai impor em mim, vai impor no outro. Mas mesmo assim nós vamos receber de forma diferente. Claro. Porque nós somos diferentes. Então, para que ele impõe? Não, ele não impõe. Está aí no universo. Espalhada todo o universo, a verdade está aí. Basta olhar para o céu que você está olhando para a verdade. Agora, você tem que fazer com que essa verdade entre dentro de você, para você poder começar a merecer os efeitos benéficos desse conhecimento. Foi o caso com André Luiz, e ainda não é o caso desse rico da historinha. Se essa historinha continuasse, possivelmente no segundo capítulo ia mostrar o rico já pensando: em vez de eu fazer aquilo, devia ter dado uma ajuda para aquele mendigo que ficava ali na minha porta, mandar entregar uma quentinha para ele e tal. Devia ter feito isso. Aí já começa a haver a mudança. É isso que ele está nos mostrando aqui. Primeiro, que tem jeito para a gente. Mesmo andando no inferno como ele está, tem jeito de sair. Não é um lugar que é impossível de se livrar. Você tem jeito, depende de você. E 2, são consequências do que a gente fez aqui. Então é bom que nós cuidemos melhor daquilo que estamos fazendo aqui, para evitar ir para uma situação dessa, na qual nós vamos ter que nos esforçar muito mais para mudar o quadro. Porque se o sofrimento viesse para ele ainda em vida, podia ser que ele melhorasse.
né, tivesse um choque de pobreza, de repente, perdeu tudo e ficou pobre, aí pode ser que ele mudasse. Mas não, isso é que é o pior. É você não ter esse choque aqui em vida. Você vai ter esse choque quando chegar na espiritualidade. Então não vamos esperar que cheguemos na espiritualidade para sofrer esse choque. Vamos nós mesmos provocar em nós esse choque de entendimento da realidade espiritual, para que nós poupemos a nós mesmos situações daqui dolorosas, constrangedoras, e que, como diz aqui, nem o próprio Abraão, aqui significando Deus, tenha condições de resolver. Certo, Marta? É verdade, Antônio. É importante, né, que a gente medite muito sobre isso, porque o que ele coloca é justamente esse quesito que faz toda a diferença. Porque o choque, para que você então desperte, né, já que você está adormecido diante da realidade espiritual ou realidade moral, esse choque não acontece na própria encarnação, né? Aqui, no caso, ele apresenta como o choque para aqueles que são resistentes ao despertamento, ao convite de Jesus, né, para o despertar, ele só aparece quando você retorna à vida espiritual. Então, a coisa é muito complicada, porque, primeiro, você vai ter que aguardar uma nova reencarnação para fazer alguma coisa diante daquilo que você constatou ter feito errado ou não ter feito, né? No caso do rico, do mal rico, ele não fez, né? Ele não fez porque o Lázaro, né, o mendigo, ficava na porta dele e ele desconhecia a existência daquele homem, né? Então ele não fez. E depois, além de ter que aguardar uma nova reencarnação, ele vai ter no mundo espiritual uma intensidade muito forte daqueles sentimentos que ele está tendo, né? Aquele sentimento de agonia, de remorso, de querer fazer alguma coisa, se modificar para que ele passe a ter um pouco mais de paz, né? E ele não consegue. Não consegue primeiro, porque sintonia não se improvisa. Essa é uma questão fundamental da gente entender. A gente não consegue improvisar uma sintonia. Ah, não, então tá bom, eu já estou vendo tudo, como é que é. Não, você não vai. Você, para mudar a sintonia, você tem que ter um sentimento que venha lá de dentro. E essa mudança é só a mudança do choque, né? Você está chocado com o que está à tua volta, com a situação em que você está mergulhado, e é isso que está te fazendo, em desespero, dizer que a ficha já caiu. Mas não, você só teve a primeira etapa da tua ficha caindo, que é você constatar tudo que você devia ter feito e não fez, e porventura coisas que você tenha feito de forma equivocada. Então, esse primeiro passo, essa primeira etapa do despertamento, é só uma primeira etapa. Então, daqui que você realmente, além de você constatar que aquilo tudo é um erro e que venha lá de dentro do teu coração as medidas corretas de amor ao próximo que você precisa empreender para que realmente você esteja de acordo com a lei divina, é algo que vai demorar um pouco e que você só vai ganhar em termos de verdadeira e efetiva virtude conquistada depois que você reencarnar e estiver em contato com outros, com o teu próximo de novo, mas na reencarnação e não no choque do mundo espiritual. Ali é só a constatação do que está certo ou errado. Então, só na reencarnação, na vida material, com todos os apelos que a vida material te oferece, é que você, em contato com o próximo, né, que muitas vezes vão ser revestidos dessa roupagem, né, do Lázaro, que é uma roupagem que não agrada
a essas pessoas que acham que são ricas e não estão ricas. Elas acham que são, ou seja, olha, isso é uma coisa que é eterna. Eu vou ser sempre rico porque eu sou um escolhido, eu sou um querido de Deus, e você sempre não, né? Você está rico e a qualquer momento você pode perder porque aquilo não é teu. E ele vai ter que ter esse contato. E, em princípio, pela experiência da última encarnação, quando ele entra em contato com pessoas assim, com essa aparência de pobre, maltrapilho, sujo, né, sem comer, aquilo não causa um amor, um sentimento de piedade. Não, pelo contrário, causa repulsa, causa asco. Então ele vai ter que reencarnar de novo, vivenciar uma situação parecida, né? E ele tem que vencer isso que ele ainda tem dentro dele, que é justamente o contrário do que Deus deseja de nós, que é o amar ao próximo, como a si mesmo. Se você se gosta, você tem que amar ao próximo na mesma medida, né? Com aquele carinho, né? É como o Antônio gosta de dizer, né? Aquele kit caprichado, né? Que você faz para aqueles que você ama demais. E você tem que fazer como você faz o kit para você. Mas se você realmente, quando você constata que uma pessoa olha para um pobre, uma pessoa maltrapilha, faminta, né? Despojada de qualquer riqueza e posse material, se você olha e vê dessa maneira, é evidente que essa pessoa não gosta de si própria, né? Então, eu penso que essa é uma história, claro, né? Claro. Não é um fato, mas o caso do Lázaro, é bem possível que ele, nesta encarnação, aceitou bem, resignadamente, tanto é que mereceu ir para o seio de Abraão, porque ele já deve ter sido um rico que fez todas essas coisas erradas. Claro. E na espiritualidade foi mostrado a ele a verdade e disse, bom, agora então eu vou lá como pobre, como mendigo, para experimentar essa situação. isso. E veio com galhardia, com elegância, com resignação, aceitou numa boa aqui. É o que esperamos que vai acontecer com o rico. Exatamente. Então, ele, pelo menos, teve o benefício de ter essa presença do Abraão e ver o Lázaro para despertar nele. Mas para o Lázaro ter esse despertamento e que tem como consequência a resignação, né, que foi o que ele teve, de fato, é preciso mais de uma existência na vida material. Não podemos então saber. Esse mal rico vai ter que ter outras encarnações. A gente não sabe quanto tempo vai levar para a pessoa Exatamente. conseguir. Apenas que o Lázaro já adquiriu essa resignação, não foi assim, de repente. Não, com certeza. E é importante que a gente entenda por que Abraão ele não se recusa a ajudar. Né? Ele não diz assim, não, você é assim, assado, então não vou te ajudar, não. Ele não se recusa, ele não pode ajudar porque ele não tem acesso vibratório, entendeu? Então, até que ele, como espírito, né, que foi um mal rico, até que ele adquira esse padrão vibratório que dê uma entrada, né, é preciso muitas encarnações. Sim, é o caso. O Abraão fez. A única coisa que o Abraão pode fazer é mandar os mensageiros. Isso. Mandou os mensageiros dizendo, ó, tô aí, que nem o rei mandou o convite para o casamento do filho. Isso, Eles mandaram matar os mensageiros, então ele está mandando os mensageiros. Ele Isso. não pode criar uma situação de forçar a pessoa a entender. Não, porque não vai adiantar nada. Um teatro com mortos, nada disso. Não vai Mandou adiantar. o filho dele para ir mandar a mensagem. Então, este rico está recebendo agora. Pode ser que ele peça, então, irmão, traga-me a Torá aqui, me traga toda a vida dos profetas que eu vou ler, vou tentar entender. É igual aquele cara que está preso na cadeia e vai lá, uma missão religiosa, seja evangélica, católica ou espírita, o que for, leva para ele a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o cara começa a estudar aquilo. Isso. Então ele vai entendendo. Então, quando ele sair daquela prisão, pode ser que ele venha com outro entendimento. Mas isso aí, você sabe que são raridades, não são a todos que acontece isso. Claro. Esse pessoal vai lá pregar, de cada 1000, uma que se salva, mas tudo bem.
Mas é isso, o cara está preso. Bom, já que eu estou aqui, eu vim aqui por causa disso, vou estudar, vou aprender, para quando eu sair daqui, eu não retornar. É o caso do rico. Ele já teve essa abertura. Viu Abraão e o Lázaro. Ele vai pensar, puxa vida, eu vou começar a estudar. Se ele mandou lá Moisés e os profetas, eu não dei bola, eu agora vou dar bola. Eu vou procurar ver aqui no umbral tem uma biblioteca, eu vou pegar o livro aqui e vou tentar estudar isso aí, porque eu quero sair daqui. Eu quero retornar para a vida com outro entendimento. Pode ser que na primeira encarnação, na segunda, eu não consiga botar tudo em prática. Claro. Mas em outras, ele vai acabar... É inevitável. Mas é assim que funciona a coisa. Exatamente. Então está à disposição de todos nós a salvação. Nós só temos que escolher. Ou ficamos com Deus, ou ficamos com a riqueza, com materialidade. Com mamão. E aí depende de cada um. O tempo que vai levar para nós entendemos tudo, é o tempo que vai levar para nós largarmos um e ficar com o outro Senhor. Sem dúvida. E agora nós temos que entender também que o tempo acabou, né? Vamos então ficando por aqui, desejando a todos muita paz e serenidade. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.